Olá a todas e a todos que acompanham o canal INAC do Instituto Não Aceito Corrupção, em mais um evento fantástico, em mais um programa fantástico, com gente de primeira linha para discutir os temas que estão no nosso dia a dia de forma muito forte, né, contra a corrupção, sobre a questão da integridade. Né? E se você está aqui conosco, é que você também quer que isso mude no Brasil. E temos uma mesa hoje da melhor qualidade, como sempre. E eu vou começar apresentando a doutora Lígia Maura Costa, é advogada, professora, conselheira independente e autora do livro Lava Jato, Histórias dos Bastidores da Maior Investigação Anticorrupção do Brasil. Doutora Lígia, por favor, completando a todos. Antônio Carlos, é um grande prazer estar aqui novamente com você, é uma grande honra, é sempre para mim um aprendizado participar deste programa. Aproveito para parabenizar aos demais palestrantes que estão aqui comigo, Célia, Carlos e ao grande amigo Felipe, e parceiro também em vários trabalhos, principalmente no combate à corrupção no setor da saúde. Exatamente, e aí já mencionou o doutor Carlos Figueiredo, que é mestre pela Pontifícia Universidade Católica em Direito do Estado, foi procurador do município por mais de 30 anos, tendo ocupado a chefia de gabinete da Procuradoria-Geral do município, coordenado o Centro dos Estudos Jurídicos, bem como a chefia da assessoria jurídica da Controladoria-Geral do município. Exerceu o cargo de corregedor-geral do município de São Paulo. A última função exercida foi de assessor jurídico na Secretaria Municipal de Saúde e também presidiu a Associação dos Procuradores Municipais entre 2011 e 2015, a Associação Nacional de Procuradores Municipais de 2016 e 2018 e foi eleito conselheiro da OAB São Paulo nas gestões de 2016 e 2018, 2022, 2024 e 2025, 2027 em atuação. Por favor, doutor. Carlos, agradeço imensamente ao INAC esse convite carinhoso de participar dessa mesa seleta para discutirmos e falarmos um pouco da experiência, né, desses anos todos, os problemas encontrados e algumas soluções ou visões de soluções para que a gente possa mesmo parar com isso, né? Acabar, a gente não vai acabar, mas a gente tem que diminuir, porque a situação, né, a população merece e necessita de um Estado melhor, mais eficiente e mais justo. Então, acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, né, Antônio Carlos? Agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui. Com certeza, doutor Carlos, que coisa boa a sua presença. E agora, a doutora Célia Regina Lima Negrão, advogada, especialista em governança, compliance, estratégia empresarial, LGPD e Direito do Trabalho, com certificação PMT pelo PMI, autora do livro Compliance e Controles Internos e Riscos, tá? Já na terceira edição, entre os mais vendidos da área, e articulista do Estadão, SBT News, Poder 360. Professora, palestrante e mentora em Compliance, ESG e LGPD. Membro do CEID, do Instituto Não Aceito Corrupção, e Comissão Compliance da OAB do Distrito Federal. Por favor, doutora. Obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui nesse grupo aqui seleto de profissionais. É uma honra. Muito obrigada. Agradeço novamente aí o convite. Excelente. E, por fim, o doutor Felipe Venturini, que é diretor executivo do Instituto Ética Saúde, professor, mestre e doutorando em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, especialista em governança, gestão pública e direito administrativo, direito público, ciências criminais e também docência superior. Por favor, doutor, cumprimentando a todos. Seu microfone, doutor Felipe. Obrigado, Antônio Carlos, pelo convite. Agradeço aí também ao INAC, na pessoa do Roberto Oliviano. Cumprimento a todos os colegas aqui. A professora Lígia, parceira de trabalho nesse enfrentamento à corrupção aí no setor da saúde em nível nacional. A Célia, o Carlos. Eu acho que é um ambiente de discussão e necessário para que nós possamos aqui, além de expor os nossos trabalhos, sair com soluções conjuntas, que eu acho que é
a união, né? Eu falo que é sempre uma grande aliança de ações e propósitos que podem mudar esse cenário nocivo, né? Esse teratoma social que é a corrupção no nosso país. Obrigado aí pelo convite e vamos juntos. E que todos tenham prestado bastante atenção nas primeiras colocações desse time seletíssimo. E aqui, Antônio Carlos Fernandes Júnior, que é presidente da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, um dos criadores do Movimento Basta e membro do Conselho Consultivo da USP, Universidade de São Caetano do Sul. E temos um lembrete importante, amigos. Foram prorrogadas agora até dia 2 de julho as inscrições ao 6º Prêmio de Integração do Instituto Não Aceito Corrupção. Uma iniciativa que reconhece e valoriza ações, projetos e profissionais comprometidos com a ética, a transparência e responsabilidade. Nessa edição, o prêmio contempla as seguintes categorias, anote aí: academia, tecnologia e inovação, boas práticas em governança, jornalismo investigativo, comunicadores locais, experiência profissional, integridade no esporte ou na cultura e deu certo. Para mais informações, regulamento, inscrições, acesse o nosso site www.premioinacdeintegridade.com.br e espalhe essa novidade para todo mundo, porque vai ser importante. E vamos ao nosso primeiro tema de hoje, que é, infelizmente, o crime organizado se infiltra nas eleições e troca até cocaína por votos. A infiltração do crime organizado nas eleições brasileiras tem ampliado os casos de compra de votos e ameaça a liberdade do eleitor, né? Facções como o PCC, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho e muitas milícias são investigadas por financiar candidaturas com recursos ilícitos e coagir eleitores em áreas sob seu domínio. No Rio de Janeiro, casos como os do policial militar Michel Maia e do então candidato Dinho Resenha, condenados por corrupção eleitoral em Belford Roxo, ilustram a conexão entre agentes públicos, candidatos e o chamado poder paralelo, infelizmente. Já em Timbé, no sul, Santa Catarina, uma investigação apontou que o traficante Claudiomir da Silva teria participado de um esquema de compra de votos com cocaína que beneficiou o vereador Sadi Vieira, posteriormente condenado por corrupção eleitoral. Os casos reforçam o alerta das autoridades para o avanço da influência criminosa sobre o processo democrático, coisa que vem de longa data. E aí eu vou perguntar para a doutora Lígia, por favor, quando facções criminosas passam a financiar candidaturas e influenciar eleitores, quais são os principais riscos para a democracia e para a legitimidade das eleições, doutora? Excelente pergunta, muito obrigada por eu ter ganho a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema, que eu tenho falado, na verdade, diversas vezes essa semana, não só no Brasil, mas também internacionalmente, diante da decisão norte-americana de incluir PCC e CV como organização terrorista no âmbito do FGO. É o seguinte, este caso, né, que você relata aqui no Brasil de troca de votos por cocaína ou por drogas em geral, demonstra que o crime organizado brasileiro ele já não atua mais dentro de atividades ilícitas tradicionais. As organizações criminosas no modelo PCC e no modelo CV e outras organizações criminosas modernas que não estão no Brasil, na verdade, hoje em dia, elas atuam ampliando a sua influência econômica, como se vê no caso da REAG, por exemplo, ou como se vê no setor de combustíveis no Brasil, por exemplo, atuam também aumentando a sua influência social, como nós vemos os territórios que já existem dessas organizações espalhados por todo o Brasil, e não poderia ser de outra forma, no aspecto político. E, obviamente, para o aspecto político, participar do processo eleitoral faz parte, né, de regras do jogo. Então, eu acho que o que é muito importante que a gente entenda
é que nós não estamos mais lidando com uma criminalidade interna. Nós não estamos apenas lidando com um problema doméstico de segurança pública. Nós estamos agora lidando com uma ameaça que é internacional, que ela é transnacional. Nós estamos lidando com uma organização criminosa que, ao tentar influenciar eleições, ao tentar distribuir benefícios ilícitos ou mesmo cooptar lideranças locais, elas estão, na verdade, indo além da criminalidade comum. Elas estão indo além de ser apenas uma organização criminosa. Eu não quero entrar muito no debate da decisão tomada pelos Estados Unidos de classificar PCC e CV como organização terrorista ou não, porque eu acho que aqui não é o tema. Acho que o tema que é importante é chamar a atenção da população, do governo brasileiro, que nós estamos além da criminalidade comum. E que, mais do que nunca, já que foi essa decisão tomada pelos Estados Unidos, vamos transformar, né, esse limão numa limonada, ou seja, vamos aproveitar instrumentos de cooperação internacional, vamos tentar compartilhar inteligência, fazer rastreamento financeiro, vamos sim tirar proveito de aplicações de sanções que são possíveis no âmbito da FTO, que é a legislação norte-americana que as classifica como organizações terroristas. E com isso, o que nós podemos ter como resultado? Talvez uma maior coordenação diplomática. Ao invés de ficarmos nos debatendo sobre aspectos de soberania, porque, na verdade, essas atitudes elas vão impactar e influenciar nos Estados Unidos. Se algo vier a acontecer, se eu estiver envolvida, se uma instituição financeira brasileira estiver envolvida num problema que tenha PCC ou que tenha CV, elas vão ser punidas nos Estados Unidos, não serão aqui no Brasil. Então, isso é um ponto que a gente precisa entender. O crime organizado hoje, seja uma organização terrorista, atua globalmente. O combate a ele só pode ser global. Caso contrário, nós não conseguiremos sair disso. Então, eu acho que esse é o ponto muito importante. Nós devemos, de fato, aproveitar isso para tentar trazer mais segurança para a população. Quando nós vemos pesquisas eleitorais hoje em dia, tem 3 pontos que a população ela está muito preocupada. Primeiro, corrupção. Segundo, violência. E terceiro, custo de vida. Então, são 3 coisas que a população está buscando e espera a resposta do sistema político e eleitoral brasileiro. E você que está nos acompanhando, perceba a importância dessas análises profundas que são feitas para você também formar sedimentar a sua opinião e trazer mais pessoas para essa discussão. E aí vamos para um segundo tema, dentro dessa linha também, que é o fato de a Polícia Federal que está mirando 58 pessoas por suspeita de corrupção de servidores públicos, infelizmente, em 7 estados do Brasil. A Polícia Federal deflagrou as operações Sicários 1 e 2 contra uma organização criminosa suspeita de corromper servidores públicos para facilitar crimes como contrabando de cigarros, importação ilegal de agrotóxicos, falsificação de documentos e placas de veículos e lavagem de dinheiro. A investigação evidencia como a corrupção está espalhada por diferentes regiões do país. 58 pessoas são alvos de medidas judiciais em 7 estados: Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará. Com certeza vai chegar em todo o Brasil. Segundo a Polícia Federal, o grupo possuía uma estrutura altamente articulada, com funções bem definidas entre seus integrantes, de atuação coordenada em diversos estados e uso de empresas de fachada, os laranjas, né? E mecanismos de ocultação patrimonial para esconder a origem ilícita dos recursos e dificultar a ação dos órgãos de fiscalização. Além das prisões, a operação inclui dezenas de mandatos de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias, cancelamentos de CPFs e CNPJs e abertura de procedimentos fiscais contra empresas investigadas. Doutora Célia Regina Negrão, o que uma operação que alcança 7 estados
revela sobre a capacidade das organizações criminosas de corromper agentes públicos e de driblar mecanismos de controle? Pois é, essa é mais uma operação que nós temos no país e que fica muito clara aí a nossa, demonstra algo que especialistas de compliance, de segurança pública, a gente já vem, já conhece muito bem esse esquema que se opera aqui no país, que o crime organizado, ele não está sozinho, ele tem pontes com o Estado. E a corrupção do servidor público é exatamente essa ponte. Então, é um mecanismo, essa ponte é um mecanismo que transforma, então, uma organização criminosa comum em uma estrutura transnacional capaz de operar por anos. Como a doutora Lídia comentou, essa estrutura, inclusive transnacional, que leva a outros países e aqui internamente, com vários estados, demonstra a capacidade dessas organizações atualmente. E sem a presença de servidores públicos, isso fica muito difícil de operar. E aí, quando você vê, eu atuo na área pública há mais de 20 anos, nessas áreas de auditoria, de compliance, de governança, o que a gente percebe é que a gente precisa fortalecer as nossas estruturas de controle, de compliance nas instituições públicas, né? Hoje em dia, os tais programas de integridade, que buscam uma prevenção, uma atuação, eles ainda não são priorizados. E a gente que atua nessa área precisa engajar o tempo todo, né, as altas lideranças com esse tema, como se o tema ainda carecesse de algum engajamento. Na verdade, essa cultura de integridade já tinha que vir e estar posta dentro da liderança. Porque na situação atual do nosso país, o que que a gente tem visto? É que isso está institucionalizado em todas as áreas. Então, na verdade, a gente precisa, de fato, de uma política de Estado de integridade, e que hoje a gente não tem. E aí a gente coloca, então, em pauta essa discussão urgente, entende, Antônio? Como são, por exemplo, olha só, como são monitorados esses servidores que atuam nesses pontos críticos? Com fronteiras, alfândegas, postos fiscais, órgãos de licenciamento. É ali que a coisa acontece, é lá na ponta. Então, a resposta a essas questões passam, então, por controles, por medidas internas que hoje se demonstram insuficientes. Os próprios canais de denúncia hoje nas instituições, eles precisam de mais independência. Às vezes, denúncias, elas passam por critérios de materialidade muito falhos, que são, às vezes, motivo para que a denúncia não chegue do outro lado, né, do objeto. Então, isso é fatalmente uma realidade que nós temos. Outra situação que demonstra esse caso é a operação e a cooperação entre órgãos, né? Só foi possível essa operacionalização e essa descoberta, porque a Polícia Federal agiu junto com a Receita Federal, órgãos internacionais, então você consegue, junto com tecnologia e todos os órgãos envolvidos, desbaratinar, vamos dizer, esses casos de corrupção que a gente tem visto hoje. E outra face também é os laranjas. Hoje, as grandes organizações criminosas, elas operam por meio de laranjas. E aqui eu faço um reforço que o COAF, por exemplo, é uma instituição que nós temos no nosso país que tem tecnologia, profissionais competentes para fazer esses cruzamentos. Sem essa análise financeira do crime, sem atacar financeiramente onde dói o coração do crime, que é o dinheiro, a gente não consegue avançar muito. E o COAF é um órgão que atua especialmente nessa busca e nessa cooperação com essas áreas. Então, é um órgão que precisa, então, de maior estrutura. Então, essa operação Sicários, né, ela demonstra o que para nós? Que sem cooperação entre os órgãos, sem uma política de Estado e um reforço e uma mudança de cultura e postura da alta administração dos órgãos públicos no nosso país, e sem a estruturação
adequada dos nossos órgãos de controle que nós temos, a exemplo do COAF, que precisa de uma operação e recursos muito maiores do que tem hoje, a gente não consegue avançar. Então, precisamos, de fato, reforçar isso. Doutora Célia, e você que está nos assistindo, ela fez um desenho exato o porquê que estão desmontando as estruturas de Estado, que é para poder dominar o Estado, poder substituir o servidor público concursado, que deve a obrigação e obediência à lei e às diretrizes de Estado, por aqueles que devem obediência a quem indicou, a quem está manipulando politicamente toda essa estrutura. As altas esferas, doutora Célia, os servidores de base, eles são manipulados pelas altas esferas, infelizmente, que a senhora bem colocou aqui. Mas temos que mudar, infelizmente, de assunto para mais um outro tema, que a justiça, mas o tema continua, infelizmente, o mesmo, a justiça manda prender novamente um ex-auditor fiscal apontado como líder de esquema bilionário de corrupção na Secretaria da Fazenda de São Paulo. A Justiça determinou a nova prisão preventiva do ex-auditor fiscal Arthur Gomes da Silva Neto, apontado pelas investigações como líder de um esquema de corrupção na Secretaria da Fazenda do Estado, que teria movimentado mais de 1 bilhão em créditos do ICMS. A decisão foi proferida pelo juiz Guilherme Eduardo Martins Kellner, da primeira vara de crimes tributários, organização criminosa e lavagem de bens e valores da capital, que afirmou que Arthur exercia papel central em uma organização criminosa complexa, com potencial para destruir provas, influenciar testemunhas e continuar praticando ilícitos. Segundo o magistrado, a prisão é necessária para garantir a instrução criminal, preservar provas, proteger testemunhas e evitar novas condutas criminosas, especialmente porque parte dos recursos considerados ilícitos ainda estariam sob controle do grupo investigado. O que nós vemos é que uma coisa dessa magnitude, doutor Carlos Figueiredo, uma coisa dessa magnitude não acontece sem uma alta participação de altos setores, não necessariamente que estão conduzindo o Estado, mas não são das estruturas de Estado. E aí a pergunta que eu lhe faço, doutor Carlos, é: que fragilidades dos sistemas de fiscalização e controle podem permitir que o esquema de corrupção dessa magnitude se desenvolva dentro de um órgão arrecadador do Estado? Antônio Carlos, eu vejo que essa questão é uma questão extremamente relevante, porque hoje nós estamos falando de inteligência artificial, né? Como é possível que não haja sistemas de controle inteligentes que possam cruzar informações e evitar que isso aconteça? Eu sempre parto do pressuposto que é mais importante a prevenção do que o que já aconteceu, porque o dinheiro já desapareceu. A recuperação desse dinheiro vai ser bem difícil de acontecer. Então, nós temos que investir em prevenção. E eu entendo que o rapaz era o gênio do mal, né? O rapaz era de uma inteligência acima da média, criou sistemas muito inteligentes, né, para o mal, que é inacreditável, e como as pessoas, e como isso foi ocorrendo e deixando ocorrer. E olha, essas histórias são histórias que se repetem, doutor Carlos. Não é possível, porque isso já aconteceu nos anos 90, me lembro na máfia dos fiscais dos anos 90, no município de São Paulo, depois nos anos 2000, de novo no município de São Paulo, e por isso foi criada a controladoria no município de São Paulo para combater esse tipo de corrupção, e agora de novo no Estado. Então, isso é inacreditável, né? Nós estamos falando de questões que estão se repetindo, né? E há necessidade de que as instituições privadas que ajudem a combater essa corrupção, né? Ajudem a informar
a imprensa, a mídia, para que a gente possa distribuir mais informações e que essas informações sejam veiculadas para que a gente combata isso que acontece. Eu fiz parte de combate à corrupção dentro do município de São Paulo e é muito difícil o investimento, a autonomia desses órgãos. Há uma necessidade, como diz a doutora Célia, de autonomia a esses órgãos, independência total e irrestrita, para que possa ser feita o combate à corrupção de uma maneira livre, de uma maneira séria e que vá até o final das consequências, porque às vezes atinge pessoas que são importantes, são relevantes e que não deixam as coisas acontecerem. Então, há necessidade e nós temos hoje sistemas de inteligência artificial que é possível fazer a triagem e a análise, que no primeiro mês que isso acontece, nós temos condição de perceber e combater, né? Então, só não é feito porque não há interesse político das instituições, né, dos grandes políticos, em fazer com que isso aconteça. Porque hoje há sistemas. Então, se não estão instalados esses sistemas, e eu já vi sistemas isso há 20 anos atrás, Antônio Carlos, não estou falando de inteligência artificial de hoje, sistemas antigos já tinham condições de fazer esse tipo de combate. E esses sistemas não são comprados, esses sistemas não são desenvolvidos, esses sistemas não são interiorizados na administração pública. Isso é fundamental para que isso pare de acontecer. Porque senão, imagina só, mais uma vez, na ponta, o que acontece? Esse desvio causa um prejuízo para a sociedade. Não, uma sociedade tão carente, né? Então, imagina só, vender voto por causa de cocaína, né? É uma sociedade muito, muito, muito carente, né? Nós temos que repensar como a gente enfrenta isso, né? A doutora Lígia estava falando, né, nessa questão importante, né? Mas o Vitor Nunes Leal, né, no Colonialismo, Enxada e Voto, já falava sobre isso, já falava sobre esse controle dos votos, né, nos anos 40. Já estamos falando, não estamos falando de novidade. Como é que a gente continua a cometer os mesmos erros? O país fica inviável, inviabilizado por causa dessa falta de vontade política de fazer uma mudança fundamental na sociedade brasileira. E eu sempre cumprimento o INAC pela firmeza do seu presidente, pela firmeza de continuar nesse embate, acreditando nisso, porque nós temos que continuar a acreditar que é possível mudar essa realidade. E que coisa boa, INAC, contar com personalidades como essa mesa para fazer esse enfrentamento, para continuar esse enfrentamento. Infelizmente, doutor Carlos, aquele famoso voto de cabresto, lá de trás, nós ouvimos falar em voto de cabresto, cada vez mais presente e fazendo... Eu penso, e muitos aqui também falam, né, a questão está na base, na educação, fazer com que a população possa ter educação. E isso me remete inevitavelmente à ordem que veio de setores do exterior. O Brasil, que ia ser um gigante, tá? Eu cresci na minha infância ouvindo que o Brasil ia ser um gigante, o país do futuro. Chegaram e falaram assim, não, o Brasil vai ser celeiro do mundo e exportador de commodities. Não precisa e não deve desenvolver educação, ciência e tecnologia. E começou o desmonte dessa estrutura fantástica que nós tínhamos de tudo. Mas aí, vamos tentar atualizar. Pois você vai falar alguma coisa, doutor? Por favor. Essa questão é básica, né? Por causa do tempo eu não iria desenvolver, mas é básica a questão da educação, né? Nós temos que ter uma sociedade educada para que ela possa controlar e evitar que isso aconteça, né? Evitar que... hoje em dia, essa história da polarização, nós temos bandidos de estimação. Nós não podemos ter bandidos de estimação. Bandido não pode estar em nenhum lugar. Nós não podemos fazer essa escolha. Essa escolha não é possível. Então, nós temos que repensar mesmo o país. Infelizmente. Infelizmente. E aí, nós vamos tentar um assunto presente, infelizmente, todas as semanas, vamos atualizar um pouco o caso Vorcaro, né? E as investigações, que, aliás, a delação foi negada pela Polícia Federal.
a delação de Vorcaro foi negada. Né? Não se chegou a uma posição realmente ainda não. E as investigações sobre o Branco Mar seguem avançando mesmo sem uma colaboração considerada efetiva do Daniel Vorcaro, já que a Polícia Federal afirma possuir elementos suficientes para apurar responsabilidades do caso. Enquanto a Polícia Federal analisa celulares, quebras de sigilo e investigações que envolvem nomes como o senador Ciro Nogueira, o ex-governador Cláudio Castro, uma pesquisa da Genial Quest indica que o caso já produz impacto na opinião pública. Forte, por sinal. Segundo o levantamento, 65% dos brasileiros acreditam, por exemplo, que o senador Flávio Bolsonaro errou o pedido de recursos a Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, enquanto 58% avaliam que ele pode estar ocultando algum envolvimento ilegal e 62%, vejam os números, acreditam que ele sabia das suspeitas de corrupção envolvendo o banqueiro. Os números mostram que, além das consequências judiciais ainda em apuração, o caso também tem gerado desgaste político e aumentado as suspeitas da população em torno das relações entre agentes públicos e investigados por corrupção. Aqui eu vou com a doutora Lígia. O avanço das investigações, mesmo sem uma delação considerada efetiva, né, que o Vorcaro poderia dar, e deveria dar efetivamente, demonstra que os órgãos de controle estão menos dependentes da colaboração premiada para apurar casos complexos de corrupção, doutora. Estamos melhor preparados para isso? Eu diria que sim, estamos melhores preparados do que isso, inclusive porque a própria lei da colaboração premiada ela já foi um pouco flexibilizada. Então, acho que esse é um ponto importante. Eu acho o seguinte, uma colaboração premiada, ela não existe para produzir manchete, muito pelo contrário. Ela existe para produzir provas, para recuperar ativo e identificar e punir os responsáveis, e com isso colocando em evidência a capacidade investigativa do Estado brasileiro. Eu não desconfio, muito pelo contrário, eu aprovo e apoio a capacidade investigativa do Estado brasileiro. Nós já demonstramos que temos essa capacidade, apesar de após Lava Jato, termos sido um pouco contaminados, assim, sermos um pouco mais flexíveis. Mas o fato objetivo é que a capacidade investigativa ela existe, caso contrário, esses casos não estariam aí sendo examinados. O simples fato de nós termos envolvidos da importância que temos hoje, no caso Vorcaro, que mencionamos políticos, mas nós não mencionamos ministros do Supremo Tribunal Federal, que também estão envolvidos. Os 129 milhões, ou até mais, nunca foram esclarecidos. Isso é extremamente sério, porque a mera menção de autoridades com foro privilegiado e a eventual necessidade de participação do Supremo em parte das operações e de punição, eventualmente, de seus membros, eu acho que isso é extremamente importante. E eu não sei como nós vamos resolver isso. O caso ele ganha uma dimensão a cada dia mais sensível, porque a cada momento o país ele vive um debate sobre seletividade, sobre impunidade, e os limites de atuação das instituições brasileiras. Isso é extremamente sério. Uma delação pode atingir, né, agentes do mercado financeiro, mas a hora que ela atinge autoridades públicas, essas precisam ser punidas. Ou as instituições brasileiras precisam dar credibilidade ao sistema de combate à corrupção do Brasil e aos mecanismos de responsabilização no Brasil. Ou seja, chega de impunidade. O caso do Vorcaro não é apenas a situação de um empresário ou de uma instituição financeira. O que está em jogo, na verdade, é a capacidade das instituições brasileiras de esclarecerem fatos. No caso, maior fraude financeira e de corrupção no Brasil até o momento, né? Estamos acima de 40 bilhões, e punir os responsáveis. Isso é fundamental.
Caso contrário, a sociedade vai começar a discutir provas, responsabilização, porque disse: olha, eu não tenho confiança nas instituições brasileiras, eu não tenho confiança na justiça brasileira. Então, isso é extremamente grave para a democracia brasileira e para o Estado democrático de direito. Então, eu acredito, eu espero que a política não pode contaminar a justiça, porque se ela o fizer, a corrupção vai agradecer de joelhos, porque quando a sociedade perde a confiança nas instituições, todos nós vamos perder. E não podemos esquecer que, infelizmente, quem toma essas decisões somos nós que elegemos, né? e colocamos lá para tomar essas terríveis decisões que estão sendo tomadas. Mas eu vou aqui, o nosso programa hoje vai ser um pouco mais curto por questões que fogem ao nosso controle, mas eu vou ter que provocar agora, mesmo nesse finalzinho, o doutor Felipe, né? Que a corrupção na saúde, doutor Felipe, continua sendo um dos principais entraves ao acesso da população a serviços essenciais do Brasil. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Instituto Ética à Saúde, mostra que 2 em cada 3 brasileiros considera a corrupção no setor elevada, especialmente em áreas como planos de saúde, hospitais e auditorias. Para ampliar a transparência e o controle social, o Instituto Ética à Saúde lançou a plataforma Radar Ética à Saúde, que monitora casos de corrupção e irregularidades do setor. Até o momento, a ferramenta identificou 38 casos em investigação entre 2025 e 2026, envolvendo suspeitas de desvios de recursos, fraudes em licitações, superfaturamento de contratos, irregularidades em organizações sociais de saúde, muito usadas, enfim, é outra conversa, e uso indevido de dados de pacientes. A iniciativa busca permitir que a sociedade acompanhe o andamento das apurações e seus desfechos, fortalecendo a integridade e a fiscalização dos recursos destinados à saúde. Dr. Felipe Venturini, de que forma a corrupção na saúde impacta diretamente a vida dos pacientes e qual a importância de iniciativas como o Radar Ética Saúde, desenvolvido pelo IES, o Instituto Ética Saúde, e disponibilizado na plataforma de inteligência e transparência da ética da saúde, para ampliar a transparência, monitorar investigações, e, enfim, identificar irregularidades e fortalecer a prevenção de fraudes, desvios de recursos públicos e outras práticas ilícitas do setor, doutor? Boa tarde, Carlos. Acho que você mencionou da plataforma, mas antes eu gostaria de falar aqui sobre a pesquisa. Nós estamos com um time completo aqui, Ética, Saúde e FGV, com a professora Lígia aqui, então foi providencial, e eu já explico a plataforma, menciono o que nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo, a professora Lígia pode corroborar, é parar de fazer o feijão com arroz. Porque no combate à corrupção no nosso país, eu estava ouvindo vocês falarem, nós fazemos o feijão com arroz há muito tempo, que é publicizar na mídia, que é discutir, levantar discussões e pouco operacionalizar. Quando nós falamos em corrupção, nós temos um caso muito emblemático que poucas pessoas falam, que é a queda do primeiro presidente eleito após a abertura democrática por corrupção. E de lá para cá, milhares de casos e poucos se fazem, entendeu? Então, o que eu gostaria de falar é que o ato mais necessário são as ferramentas como essa plataforma para que a população ela possa ser empoderada, para que os órgãos de controle eles possam ser empoderados. Nessa pesquisa com a GV, me permita falar, que a professora Lígia foi a pesquisadora responsável, nós temos algo inovador, né, onde nós percebemos ali que a corrupção privada, que não é criminalizada no país, e nós já estamos trabalhando para isso, atinge o nível de 88,4%. Isso são profissionais do setor da saúde que apontaram, e transversal, sendo sistêmica. E no setor público, 92,5% identificam. Em um aspecto geral, chegou a 66,8%. Então, isso mostra que isso é patente, isso mostra que a corrupção ela é perceptível, isso mostra que o poderio político, e essa é a função da plataforma já especificando, quando você tem as investigações
pela Polícia Federal, pela Controladoria Geral da União e por outros órgãos, elas se diluem em segundas instâncias, em Supremo Tribunal Federal e afins, e nós não temos os desfechos deste caso. Então, a sensação de impunidade, Carlos, no nosso país, ela é muito forte. E a ignorância da população, no sentido de não entender o que é a corrupção, é onde, no voto que nós vamos fazer este ano, ela não dá resposta porque ela não sabe. Ela não sabe porque a ela não é dada a oportunidade de entender o que é corrupção e que o impacto na saúde é a morte do seu ente querido, é a falta de um tratamento adequado, é entender que acesso à saúde muitas vezes é voto, com marcação de consultas, marcação de exames, programas sociais que são lançados, e aí você empodera, e você massifica aquela ideia de que você vai ter uma saúde de qualidade, mas você não tem o desfecho. Eu queria que tivesse uma pesquisa no país sobre os desfechos dos tratamentos médicos hospitalares em que a corrupção cerceia, porque você determina bilhões e bilhões de reais para tratamentos, mas e qual é a continuidade? O paciente morre no meio do caminho, famílias são cerceadas, mãe perde filho. Então, nesse sentido, essa pesquisa com a GV, onde nós trazemos a transversalidade, que a corrupção ela é sistêmica no setor público e no setor privado. O Ética Saúde trabalha isso há 11 anos. Nós temos dados de 11 anos deste trabalho das práticas. Ela é transversalizada, entender que o setor público ele é cliente do setor privado. Então, para que a corrupção pública ela se instaure, o setor privado ele também está inerte a isso, porque entender como o fluxo da corrupção. Nós falamos, né, professora Lígia, no dia do lançamento, sobre um estudo da doutora Karen Hussman, que ela traz o fluxo da operação da corrupção. E esse é o sentido da plataforma, tá, Carlos? Eu não estou fugindo da resposta, não. É trazer o controle social e o monitoramento. Nós devemos ter o foco e o holofote ali onde estão as fontes pagadoras. Quem são as fontes pagadoras hoje no Brasil da saúde? Estado, no caso federal, Ministério da Saúde, nos estados, as secretarias estaduais de saúde e as operadoras de planos de saúde. O dinheiro sai dali, a fonte sai dali. Então, o controle ele tem que começar ali. E essa plataforma, que se alinha com o resultado da pesquisa feita com a GV e com os outros trabalhos do Instituto feito há 11 anos, ela traz o sentido de empoderar e mostrar à população. 37 casos que você mencionou, de janeiro de 2025 a março de 2020, a dezembro de 2025, esse é um outro caso, perdão, são casos emblemáticos de grande repercussão nacional. Mas nós avançamos agora para poder esmiuçar o que acontece nos 5.000 e poucos municípios do país. Então, tudo que foi falado aqui, ele se alinha à plataforma que é ITS, Inteligência e Transparência da Ética na Saúde, dentro do radar da ética, para alimentar a população desses dados, alimentar a população como aquela operação ela foi feita, qual é a condução que o judiciário vai dar para ela, que a própria Polícia Federal vai dar para ela, como o Ministério Público vai acompanhar e cobrar solução. Entender quem é condenado e também quem é absolvido, que no Brasil, infelizmente, combate à corrupção vira arma política, de ataque entre grupos opostos àqueles que estão no poder. Isso não pode acontecer. Então, de forma estrutural, o que nós falamos, a plataforma, ela monitora, ela traz os casos de corrupção, ela vai esmiuçar ali como aquela operação ela foi iniciada e vai acompanhar até o final. Então, a plataforma ela tem esse caráter de informação, que a população, que a imprensa, que os funcionários do setor da saúde, os prestadores de serviço, eles possam acompanhar. E de plano de fundo, trazer o letramento social. O letramento social que nunca foi prioridade e que todos nós aqui falamos, os quatro, a professora Lígia, o Carlos Mourão, a Célia e o senhor também falou. A população ela tem que entender o que é corrupção. Dia 29 deste mês, a professora Lígia está convidada e convido os outros, nós vamos ter uma audiência pública na LESP, com algumas associações de pacientes, onde o ponto primordial é o letramento social em saúde, para que a população saiba fazer o controle social. De tudo que nós falamos aqui, eu acho que a palavra de ordem é controle social. E aí nós conseguimos, enfim, por meio do voto, talvez seja o principal, começar a mudar esse cenário, porque uma coisa que nós reiteramos, corrupção na saúde, ela mata.
ela Perfeito, destrói perfeito. famílias e ela tira a qualidade de vida do paciente. Uhum. Esse é um tema para se aprofundar ainda muito mais. Eu pediria, como a senhora foi provocada, doutora Alice, se em um minutinho a senhora consegue fazer resposta à provocação que a senhora já recebeu, por favor. Serei muito breve, porque eu sei que a gente não tem tempo. A corrupção mata, e quando nós buscamos o sistema de saúde, nós buscamos confiança, e a corrupção destrói a confiança. Eu acho que é esse que é o grande ponto. 2, Felipe mencionou o setor público e privado, rapidinho, não é só percepção da corrupção, as questões tinham vivências práticas que confirmaram que não é só um sentimento da população, não, a população contou casos de que vivenciou de corrupção no Brasil, tanto no setor público quanto no privado. Pronto, tentei. Perfeito. Amigos, com isso nós encerramos mais uma edição do canal do Instituto Não Aceito Corrupção e reforçamos o convite. As inscrições para o 6º prêmio do INAC de Integridade foram prorrogadas até o dia 2 de julho, tá? Para conferir, entre lá no www.premioinacdeintegridade.com.br e venha se somar conosco. Muito obrigado a todos e a todas.